Olá, gente, tudo jóia? Peraí, deixa eu tirar minha máscara. Eu sou o Fulvio Pacheco, sou coordenador aqui da Gibiteca de Curitiba, mas eu também sou quadrinista. Eu me criei aqui na Gibiteca de Curitiba, li os grandes clássicos da produção de quadrinhos mundial aqui na Gibiteca e foi deles que eu tirei grande parte das minhas referências, que depois eu utilizei no meu trabalho como quadrinista. Dá, não é em cima, a Gibiteca é em cima. Ah, tá, não, pode ficar à vontade. Uhum. Então, eu participei de mais de 45 publicações, de tudo que é gênero. Uma que deu mais certo, assim, é o que eu falo sobre autismo, que é o Relatos Azuis, que é autobiográfica, mas a mais recorrente, na verdade, são as de terror. Chamo de folk terror, terror folclórico, porque eu exploro personagens do folclore local, as lendas urbanas, a loira fantasma, lobisomem, vampiro e outros personagens da cultura local aqui de Curitiba. Então, mas vamos lá, que a ideia é ensinar vocês a fazer uma página de quadrinho. Mas na verdade, a gente começa a fazer uma página de quadrinho com algumas ações antes da página de quadrinho. Como eu falei pra vocês, eu tenho essa produção mais recorrente de folk e horror, tem esses personagens baseados em personagens de lendas curitibanas. Então, quando eu comecei a fazer as histórias deles, eu começo primeiro a fazer uma coisa chamada Model Sheet, isso aqui. Model Sheet o que é? Você desenhar uma espécie de uma tabela onde você coloca o personagem de frente, o personagem de lado e o personagem na diagonal ou 3/4, que é esse ângulo assim, que está em perspectiva. Por quê? Porque assim, quando você vai fazer o personagem na página de quadrinho, para mim o personagem é o ponto principal da história em quadrinho, né? É a partir do personagem que você vai criar toda a história e tudo mais. Então o personagem tem que ser muito interessante. A Loira Fantasma, por exemplo, que é o meu personagem mais recorrente, eu comecei a desenhar ela pela primeira vez na revista Quadrinhópolis e fui desenhei ela na revista Bocas Malditas, desenhei ela na revista Cidade de Sorrisos Mortos-Vivos e em cada revista o personagem foi ficando mais elaborado. A primeira versão, que é essa aqui, era um personagem muito simples, muito genérico, é uma loira meio genérica. E com o passar do tempo, eu fui deixando ela com características mais particulares e ficou um personagem singular, como vocês veem aqui na publicação da revista Estronho. Tem esses cabelos que lembram os tentáculos que ela tá com os personagens, e isso fez que ela seja um personagem, como eu falei, único. Então isso é uma questão importante. Tem outros dois personagens que eu também são recorrentes, que esse aqui é o Lobo da Estrada, que eu desenhei lá em 2007 para a revista Quadrinhópolis, depois desenhei em outras versões. A versão mais nova dele é essa aqui, ó, que ele tá mais animalesco, também ficou um personagem mais interessante. Esse aqui que vocês estão vendo aqui, eu fiz para a revista Calafrio. E tem o terceiro, que é o Vampiro Caigangue, que é um vampiro indígena, que daí também tentei explorar bastante dessa cultura do índio caigangue paranaense. E assim, gente, também, antes de entrar na página, eu desenhei várias expressões desses personagens. Desenhei o rosto dele em vários ângulos, com várias expressões diferentes. Tudo isso funciona, como eu falei, como uma espécie de uma tabela que na hora que a gente vai para a história, no vídeo anterior, o Pacheco comentou alguma coisa, que ele fez um roteiro, que nesse roteiro a gente junta esses três personagens, e ali, na hora que você vai encaixando os desenhos no roteiro, você tem todo esse repertório de expressões que você usa. Outra coisa também importante em relação ao Model Sheet é que, por exemplo, na revista da Loira Fantasma, aqui para Estronho, a Loira Fantasma foi desenhada por vários artistas diferentes. Então, assim, é uma espécie de padronização. Assim, o personagem ele sempre vai ter a mesma cara, mesmo não só desenhado por mim, mas desenhado por outras pessoas. Então, agora que eu falei um pouco do personagem, vamos falar da página em si. Uma coisa importante na hora de você fazer a página de quadrinho também são as referências. As referências, tanto na hora de fazer o personagem, como no cenário. No cenário é essencial. No caso dessa história em quadrinho que a gente está usando aqui como exemplo, para falar sobre a produção de uma página de quadrinho que a gente fez para a revista Calafrio, eu utilizei como referência fotos ali do Parque São Lourenço. Até porque a história da Loira Fantasma se passa ali na rua Mateus Leme, ali no Abranches. Então eu usei as imagens do Parque São Lourenço como referência. Eu fui muito atrás de imagens do Google Maps, até para saber ali e tal. Então foi desenhado muito a partir disso. Só que os personagens também é importante a gente usar referência, principalmente na aplicação da movimentação. Sim, só que eu não gosto muito de usar referência de internet, eu gosto de usar referência de sessões de modelo vivo. Eu participo muito de sessões de modelo vivo. Eu até já fiz algumas sessões de modelo vivo voltadas para o quadrinho. Então, por exemplo, essa página de quadrinho, todas as cenas que estão aqui, eu pedi para o modelo fazer. A maior parte foi um modelo chamado Elton, né, que fez para mim. A partir das poses dele, eu fiz o desenho dos personagens movimentando, lutando e tal, como vocês podem ver nesses desenhos que estão mostrando aqui.
Além do personagem, outro ponto bem importante numa história em quadrinho é o cenário. E o cenário é regido pela perspectiva. Aqui no Solar do Barão, vocês podem ter um exemplo. O que rege a perspectiva? É a linha do horizonte e o ponto de fuga. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que tem essas linhas brancas do prédio, que são as linhas de estrutura aqui do prédio que convergem para um ponto de fuga. E esse ponto de fuga fica na linha do horizonte. Quando você varia bastante na página de quadrinhos, isso fica muito legal, deixando esse ponto de fuga às vezes mais baixo, fica um ângulo mais de cima para baixo, ou mais alto, fica um ângulo de baixo para cima, e essa variação deixa a página super interessante. Então, eu queria mostrar para vocês uma coisa em relação à página pronta. Essa aqui é a página que eu desenhei para Mestres do Terror, como eu já tinha falado, que reúne, né, a Loira Fantasma, o Índio Vampiro e o Lobo da Estrada. Na hora que eu fiz essa página, eu cuidei com várias coisas importantes em relação à diagramação. A primeira delas é a margem. A margem é fundamental, a margem do contorno da página ela tem que ter no máximo 1 centímetro de largura. E a canaleta, que é esse espaço em que fica entre um quadrinho e outro, no máximo meio centímetro, mais que isso é bobagem. Outra coisa importante também na hora de fazer a composição dessa página é você variar os enquadramentos. Isso acontece muito parecido no cinema. Por quê? Porque, por exemplo, assim, você tem aqui no primeiro quadrinho um enquadramento que a gente chama de um plano geral. O plano geral é aquele em que o personagem está aparecendo de corpo inteiro, proporcional ao cenário, em que está a Loira Fantasma, o Índio e o Lobo ali. No próximo quadrinho, a gente tem que fazer um plano muito diferente desse primeiro. Por quê? Para ele não ficar monótono e para ele ficar uma página harmônica. Porque quando você faz um enquadramento mais afastado, como esse primeiro, você coloca muitos elementos. E quando você faz o enquadramento de rosto, ele fica um pouco mais clean, um pouco mais limpo. Então, se, por exemplo, todos os quadrinhos forem afastados, vai ficar muito poluída. Mas também, se todos os quadrinhos forem só com o rosto, ela vai ficar muito pobre, vai ficar muito limpa, muito clean. Então, por isso é importante você intercalar. E também pela questão do ritmo, como eu falei no cinema. Por exemplo, quando você assiste um filme, o primeiro enquadramento é afastado, então o próximo é mais aproximado, como um close, porque isso faz com que o filme não me fique monótono, certo? Que dá essas quebras em relação à diagramação. E na página aqui, ela, como eu falei, ela fica mais harmônica. Então depois você tem uma sequência de 3 closes, que tem uma justificativa esses 3 closes aqui, que aparece o rosto dos 3 protagonistas, e depois a gente tem novamente uma cena um pouco mais afastada, que a gente pode considerar um plano total, que é quando o personagem está de corpo inteiro, só que em primeiro plano, e o resto da cena em segundo plano um pouco mais afastada, e tem tanto o personagem de corpo inteiro como o cenário e tudo mais. Então tudo isso são dicas bem bacanas para que a página fique mais harmônica. Agora a gente vai passar para a arte e finalização dessa página com o Jackson, que ele também vai dar algumas dicas em relação a isso. Então até o próximo vídeo.